Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o aparelho psíquico e estágio da consciência. Nosso grupo é composto por mim, Valerie, Jussara, Raquel, Rafael, Luana e Larissa. Alguns psicólogos eles acreditam que a experiência da consciência é produzida por um aumento quantitativo da atividade neuronal que ocorre em todo o cérebro. Já outros acreditam que o estado de consciência são produzidos por determinados conjuntos de neurônios e rotas neuronais que são ativadas de maneiras específicas. Embora ainda não saibamos qual dessas visões é a correta, em qualquer estado de consciência que nos encontramos, as complexidades da consciência são profundas. Por exemplo, durante o sono, consideramos esse momento como um momento tranquilo, mas mesmo assim, durante esses estágios, o nosso cérebro ele permanece muito ativo. Ele produz descargas elétricas com padrões de ondas sistemáticas que mudam de altura e velocidade em sequências regulares. O sono ele é necessário para o funcionamento humano normal e também nos ajuda a recuperar e revigorar o nosso cérebro e o nosso corpo. Mas, quais seriam as consequências de ficar sem dormir? Alguns experimentos mostram que pessoas que passam por privações de sono por períodos de até 200 horas apresentam sintomas como cansaço, irritabilidade, falta de concentração, perda de criatividade e declínio na capacidade de raciocínio lógico. No entanto, após poderem dormir normalmente, elas se recuperam de modo rápido. A maior parte dos 150 mil sonhos que uma pessoa experimenta em média até os 70 anos de idade são muito menos dramáticos. Eles costumam envolver eventos cotidianos, tais como ir ao supermercado, trabalhar no escritório e preparar uma refeição. Alunos sonham que estão indo para a aula, professores sonham que estão dando aula, pacientes odontológicos sonham que estão tendo seus dentes perfurados, dentistas sonham que estão perfurando o dente errado. A sensação de pavor de estar fazendo uma prova e não saber as respostas é um dos sonhos mais comuns relacionados à ansiedade. De acordo com alguns especialistas, muitos de nós compartilham esse tipo de sonho porque fazer provas é um evento causador de ansiedade em nossa vida que se inicia na infância e ocorre regularmente nos primeiros anos de vida. Tais sonhos nos ajudam a lidar com medos que não podemos expressar conscientemente. Na verdade, algumas evidências sugerem que sonhar com um evento traumático pode nos ajudar a superar o trauma. Nos sonhos com provas, o medo real geralmente não é tanto a prova em si, é a possibilidade de nos auto-sabotemos, deixando de nos preparar. O fato dos sonhos terem ou não significado em uma função específica tem sido analisado pelos cientistas durante muitos anos, e eles desenvolveram 3 teorias alternativas. Teoria da realização de desejos inconscientes. Teoria de Freud, segundo a qual sonhos representam desejos inconscientes que os sonhadores querem que se realizem. Teoria dos sonhos para a sobrevivência. Os sonhos permitem que as informações cruciais para a nossa sobrevivência diária sejam consideradas e reprocessadas durante o sono. E a teoria de síntese de ativação. Teoria de Hobson, segundo o qual o cérebro produz energia elétrica aleatória durante o sono REM, que estimula memórias armazenadas no cérebro. Transtornos do sono. A insônia pode ser resultado de determinada situação ou não apresenta causa óbvia. Algumas pessoas simplesmente são incapazes de adormecer ou elas adormecem, mas acordam com frequência durante a noite. A apneia do sono é uma condição na qual a pessoa tem dificuldade de respirar durante o sono, resultado de um sono perturbado, interrompido e a perda do sono REM. Tremor noturno é o despertar repentino do sono não REM, acompanhado de medo, pânico e forte excitação fisiológica. Ocorre principalmente em crianças. Narcolepsia é o sono incontrolável que ocorre por períodos curtos enquanto a pessoa está acordada. O sonambulismo e o sonambulismo são duas patologias do sono comumente inofensivas. Ambas ocorrem durante o quarto estágio do sono e são comuns em crianças. E a ideia que é perigoso acordar um sonâmbulo é apenas uma superstição. Ritmos circadianos, os ciclos da vida. Ritmos circadianos são processos biológicos que ocorrem regularmente em um ciclo aproximado de 24 horas. São complexos e envolvem uma variedade de comportamentos.
Algumas pessoas experimentam transtorno afetivo sazonal, uma forma de depressão grave em que sentimentos de desespero e desesperança aumentam durante o inverno e desaparecem durante o resto do ano. Devaneios, sonhos sem sono. Diferentemente dos sonhos que ocorrem durante o sono, os devaneios estão mais sob o controle das pessoas. Portanto, seu conteúdo com frequência está mais relacionado a eventos imediatos no ambiente do que o conteúdo dos sonhos. Hipnose, uma experiência formadora de transe. Pessoas sob hipnose estão em um estado de transe de suscetibilidade elevada às sugestões dos outros. Em alguns aspectos, elas parecem estar dormindo. Porém, outros aspectos de seu comportamento contradizem essa noção, pois as pessoas atentam para as sugestões do hipnotizador e podem pôr em prática sugestões bizarras ou tolas. Controle da dor. Pacientes que sofrem de dores crônicas podem ser sugestionados enquanto estão hipnotizados de que sua dor parou ou diminuiu, como, por exemplo, redução do tabagismo, tratamento de transtornos psicológicos, melhora no desempenho atlético. Vamos falar um pouco sobre a meditação e de como ela regula o nosso próprio estado da consciência. É uma técnica adquirida para reajustar um estado alterado de consciência. A meditação ela consiste na repetição de um mantra, um som, uma palavra muitas vezes. E qualquer pessoa pode meditar seguindo alguns procedimentos simples, como sentar em uma sala tranquila, com os olhos fechados, respirar de maneira profunda e repetir uma palavra. Já em relação ao uso de drogas e os seus altos e baixos da consciência, nós sabemos que as drogas de um tipo ou de outro fazem parte da vida de quase todas as pessoas, desde os primeiros anos de vida, como medicamentos, vitaminas e etc. E eu vou te falar de dois tipos de drogas, as drogas psicoativas e as drogas ativas. Nas psicoativas, elas influenciam as emoções, as percepções e o comportamento de uma pessoa. As drogas ativas, elas produzem dependência fisiológica ou psicológica no usuário, e a retirada delas acarreta um intenso desejo que, em alguns casos, pode ser quase irresistível. Por que as pessoas usam drogas? A motivação é simples. A emoção de experimentar algo novo, fatores genéticos podem predispor as pessoas, a fuga das pressões do cotidiano, até mesmo a tentativa de alcançar um estado religioso ou espiritual. As drogas podem ser classificadas por estimulantes e depressoras. As estimulantes referem-se ao grupo de substâncias que promovem a excitação do sistema nervoso central, ou seja, aumentam a atividade do cérebro, causando um aumento na pressão arterial e na tensão muscular. As substâncias que compõem esse grupo são cafeína, nicotina, anfetaminas e cocaína. Essas substâncias apresentam efeitos que permitem ao usuário o aumento da concentração, a elevação do humor, a sensação de prazer, dentre outros. Porém, trazem consequências que prejudicam a qualidade de vida, desde a perda de apetite, irritabilidade, alucinações, lesão cerebral, até uma overdose que pode levar à morte. As depressoras referem-se ao grupo de substâncias que promovem a diminuição da atividade cerebral, ou seja, impedem o sistema nervoso central, fazendo os neurônios dispararem mais lentamente. As substâncias que compõem esse grupo são álcool, barbitúricos e flunitrazepam. Essas substâncias apresentam efeitos que promovem alívio da tensão e do estresse, sensação de relaxamento e sentimento de satisfação. Entretanto, provocam reações prejudiciais, como a instabilidade emocional e fisicamente, irritabilidade, agressividade, e se as substâncias barbitúricas forem combinadas com o álcool, podem ser letais. As drogas também são classificadas em narcóticos e alucinógenos. Narcóticos são as drogas que aumentam o relaxamento e aliviam a dor e a ansiedade. A morfina e a heroína são dos narcóticos mais fortes. A morfina é usada medicamente e já a heroína é ilegal. A heroína provoca um efeito imediato, descrito como surto de sensações positivas. Após passar o efeito, o usuário sente extrema ansiedade, o que faz ter o desejo desesperado para sentir de novo a sensação agradável, causando a dependência fisiológica e psicológica. Outros fármacos também têm o efeito de causar dependência, como a metadona e a oxicodona. Alucinógenos são drogas que têm a capacidade de produzir alucinações ou alterações no processo perceptual. A maconha, êxtase e o LSD são exemplos dessas substâncias.
Os usuários dessas substâncias relatam sensações prazerosas, mas efeitos adversos também são atribuídos, como alucinações negativas de situações vividas, que podem ser apavorantes para o usuário, provoca diminuição dos hormônios, afeta a atividade sexual, tem maior probabilidade no desenvolvimento de câncer, dentre outros efeitos. Recordando, nosso exame dos estados de consciência foi bastante abrangente. Ele se concentrou tanto nos fatores naturais, como o sono e o sonhar e o devanear, quanto nos modos mais intencionais de alterar a consciência, incluindo hipnose, meditação e uso de drogas.